Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje você vai conhecer um pouco mais do trabalho, a influência da distância temporal percebida para a utilização de um produto na avaliação do seu preço de venda. Conosco está o seu autor, o doutor em administração pela USCS, João Vicente Rosa de Souza. O seu orientador nessa pesquisa foi o professor Dr. Silvio Augusto Minciotti. João Vicente, além de doutor em administração pela USCS, é mestre em administração e marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui graduação em comunicação social, Publicidade e Propaganda, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com especialização em marketing estratégico da mesma instituição. Atualmente ele é professor da Aptus Educação no campus de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Então, Vicente, obrigado pelo seu tempo, e parabéns pelo seu trabalho. Olá, professor Arquimedes, tudo bem? Eu que agradeço o convite em participar do programa, uma excelente iniciativa de divulgação da ciência produzida pela universidade, uma iniciativa muito importante para que as pesquisas realizadas pelos alunos da instituição possam chegar a mais pessoas e possam ter uma amplitude ainda maior, na sociedade. Isso aí, a ideia é essa, a ideia é a gente popularizar o sofrimento dos alunos na produção dessa ciência que poucos ficam conhecendo, Fica escondidinho lá nos escaninhos da USCS, então vamos jogar a luz sobre o trabalho super importante que vocês fizeram aí. Aí, antes mesmo da gente chegar na tua temática, que eu acho que tem tudo a ver com comunicação, na verdade, eu queria saber como é que você chegou na USCS, como é que você apareceu aqui? Certo. Bom, eu sou de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. A instituição em que eu leciono, na época ainda, hoje a Aptus Educação, antes o nome dela era IMED, teve uma troca de nome no ano passado. Ela fez uma parceria com a USCS e uma aproximação com a USCS, então alguns dos professores acabaram fazendo o doutorado na instituição. E aí eu fui um deles. Através dessa parceria, eu acabei tendo contato com a instituição e ingressei no programa de pós-graduação, para realizar o meu doutorado. Aí vocês faziam sempre presencial aqui ou faziam uma parte à distância? Não, tivemos aulas aqui e aí depois tivemos período de estágio em São Caetano do Sul, até para ter uma proximidade maior com a instituição, enfim. Tivemos as duas modalidades, digamos assim. Bom, eu estava vendo aqui que a temática escolhida tem uma relação direta com a sua formação, que é a publicidade, e a atuação, que é a administração. Como é que essa tua inquietação surgiu no nível de doutorado? Ela tem alguma relação com a temática do mestrado? Na verdade, com a temática do mestrado, não. Apesar de, no mestrado, eu também ter pesquisado com relação ao comportamento do consumidor, o foco das pesquisas sempre foram esses, processo de decisão de compra, o que influencia na compra, No mestrado eu fui por um outro caminho. Eu foquei no consumo sustentável, enfim, a questão relacionada a valores pessoais. Porém, como você bem falou, é algo que está muito presente, no dia a dia de nós como consumidores. Então, acho que o ponto de partida foi justamente entender, como que nós como consumidores nos relacionamos com essas situações. E aí, em muitas conversas, com o meu orientador, com o professor Silvio, nós fomos trazendo temas e um dos temas que a gente definiu primeiro foi a questão da precificação. Então, vamos trabalhar com preço, que é sabido que é um grande influenciador no comportamento de compra. Tudo que nós, como consumidores, vamos consumir, seja produto, seja serviço, o preço é um dos atributos a serem avaliados. Obviamente que em alguns contextos ele vai ter uma relevância muito maior, em alguns contextos de compras corriqueiras, o preço às vezes ele vai ter uma influência pequena, mas nós sempre consideramos ele na hora de fazer as compras, de comprar qualquer tipo de bem, seja durável ou não durável. E aí, um outro ponto nessas conversas, e aí foi muito mesmo de situações do cotidiano, Eu acho que é uma questão que a pesquisa ela vem bem ao encontro disso, de conseguir ser algo presente, Ou seja, que as pessoas, realmente isso acontece com elas, Da distância temporal, do tempo que eu demoro para consumir ou para ter acesso, a um bem. Isso a gente percebe, até na época que a gente estava desenvolvendo a pesquisa, foi um momento em que surgiram muitas notícias
principalmente com relação a veículos, de produção de veículos, mas a entrega era lá na frente, seja por falta de peças, enfim, por toda uma questão econômica, né, que as montadoras não estavam conseguindo produzir para entregar. Seja em algo ainda mais corriqueiro atualmente, que é a compra pela internet. Bom, eu compro e eu vou usufruir desse bem quando? Inclusive, os sites utilizam, bom, eu tenho uma entrega normal, eu posso ter uma entrega expressa, e isso vai acrescentando no valor do frete. Ali no valor do frete, a gente trabalhou isso como um valor completo. E aí, nessa relação, a gente foi percebendo que, se no que tange ao preço, nós, como consumidores, sim, temos uma relação muito direta com ele, e seja de maneira mais científica, né, analisando mesmo a precificação, seja de uma forma bem corriqueira, pensando numa lógica do que vale a pena ou não, ou no que é muito, uma expressão muito clichê, né, do custo-benefício. Eu vou avaliar o custo-benefício, né? Uhum. Na verdade, o que as pessoas avaliam no custo-benefício tem uma ciência por trás, né? Elas estão atribuindo valores e estão fazendo uma comparação. Então, a gente entendeu, são realmente questões muito vivas, presentes no consumo das pessoas, e que vale a pena a gente ter um olhar bem mais aprofundado, unindo essas duas questões. E aí, com relação ao tempo, nas pesquisas que a gente foi fazendo, a gente percebeu que as pessoas, elas têm uma relação diferente com o tempo, né? Então, elas também atribuem valor ao tempo. Ou seja, a gente pode comprar, a gente pode guardar, por mais que isso não seja tangível, a gente trabalha lógicas de consumo relacionando isso ao tempo, ou o que a gente prefere consumir ou não, e quanto isso pode nos liberar de tempo para fazer outras atividades. E aí, digamos assim, essa foi a construção de unir essas duas temáticas, né, dentro de uma relação de consumo, que era o foco efetivamente do trabalho, que era trabalhar ou buscar entender ainda mais o comportamento do consumidor, e aí o foco foi consumo de alto envolvimento, que é onde realmente essas características ou essa influência, ela vai aparecer mais. É muito comum, eu já dei aula para publicidade também, né? Vocês se preocuparem com os 5 P's, né? 5 P's do produto. Mas eu nunca tinha me ligado na questão do T, do tempo, né? Até porque você falou aí da questão do automóvel, a gente tinha um negócio chamado ágil, né? O ágil era o tempo escondido, né? Então, se você quer antes, você paga mais, né? Então, e aí eu estava vendo a lógica de alguns supermercados, pelo menos na região que eu moro aqui, você tem ali, principalmente a parte de frios, laticínios, você tem um preço menor, mas está dizendo, está próximo à data de vencimento. Isso tem tudo a ver com o tempo também, né? O tempo de utilização do produto, né? Mas eu achei muito legal essa preocupação que vocês tiveram, né? E aí a gente já vai, sem dar spoiler, a gente vai chegar lá na construção metodológica, que você ouviu muita gente bacana aí para chegar nas conclusões que você chegou, que eu não vou falar para não estragar aqui a coisa. Mas aí, antes de chegar ainda na metodologia, lá na sua revisão de literatura, porque quando a gente, somente um doutorado, ele se preza pela, digamos, tem que ser algo inédito, né? Ineditismo. Então, assim, já confesso que eu nunca lido nada parecido com o teu. Então, aparentemente, você pegou um veio legal, né? Mas lá na sua revisão de literatura, você aponta um estudo de caso que ilustra bem a tua resposta à sua pergunta problema, que está ligado à área dos cruzeiros marítimos, né? E aí, para quem não sabe, quem não leu o seu doutorado, eu já vou ler a sua pergunta problema aqui, para o cara falar assim, ué, o que isso tem a ver, né? A pergunta do João foi a seguinte: qual a influência da distância temporal percebida para a utilização de um produto comprado em situação de alto envolvimento na avaliação do seu preço de venda? Conta pra gente essa história do cruzeiro marítimo aí, que acho que ilustra bem o seu exemplo aí. Isso quando a gente começou a buscar, né, trabalhos, artigos, enfim, publicações que tenham trabalhado nessa mesma temática, não encontrou uma grande quantidade unindo os dois, né? E aí, como você bem falou, né, a ideia era justamente ter algo que tivesse um quê de ineditismo, uma abordagem diferente. Mas a gente percebeu que um dos setores onde isso é muito presente é justamente o setor de turismo. E até na pandemia isso ficou ainda mais claro quando muitas agências de viagem começaram a vender pacotes para usufruir dali um ano e meio, né? Muito em função da situação em que elas se encontraram, em que elas tinham um produto a vender, mas elas não sabiam quando que poderia ser utilizado aquele serviço. No caso ali era um serviço e a gente focou em produtos. Mas no caso dos cruzeiros marítimos, o trabalho que a gente relata no referencial teórico, os pacotes normalmente eles são comprados com uma antecedência, né? E conforme vai chegando perto da data de uso, né? Seja do cruzeiro em si, ou seja de passeios que estavam anexos
anexos, vamos dizer assim, né, que a pessoa poderia usufruir durante o período de cruzeiro, a tendência do preço era, obviamente, ficar mais alto. Beleza, até aí ok, é algo até esperado, né, algo lógico. O que eles perceberam é que conforme isso vai ficando mais perto, ou seja, diminuindo essa distância temporal, o consumidor ele fica muito mais suscetível a impactos de preço. Ou seja, lá atrás, aí numa lógica, né, olhando mais gerencialmente, né, não faz muito sentido para a empresa ela trabalhar com o composto de preço especificamente. Conforme isso vai aproximando, aí sim se torna interessante ela trabalhar com uma promoção de vendas, comunicação que está linkada a preço, algum pacote de preço. Quando tem picos de preço, o consumidor ele fica mais suscetível a responder positivamente a alterações dentro do preço. Então, isso possibilita para a empresa não só uma lógica, eu diria assim, mais simples, né? Eu começo com um preço mais baixo e conforme vai chegando mais perto, eu vou aumentando. Ok, aí é uma lógica simplista. E se ele já traçar toda uma estratégia de preço, prevendo dentro desse período, quando que eu posso ter picos de preço, quando que eu vou ter estratégias de preço que realmente vão impactar o meu consumidor, eu começo uma venda, obviamente eu vou tendo lá um fluxo de venda dos meus pacotes turísticos lá relacionados ao cruzeiro, mas eu já sei que quando eu tiver a 4 meses do evento, né, eu vou ter uma estratégia X de precificação, quando eu tiver a 3 meses, quando eu tiver 1 mês, quando eu tiver muito próximo. Então, eles perceberam que a resposta do consumidor era diferente conforme o tempo transcorrido e também o contexto em que se encontravam o valor monetário desses pacotes. E aí foi algo semelhante, né, que a gente tentou trazer, mas saindo da lógica de serviços e sim trazendo para bens duráveis de alto envolvimento, né? No caso que a gente utilizou foi carro e televisão para fazer uma comparação aí com 2 produtos diferentes. Bom, e aí você aplicou um questionário a mais de 200 sujeitos de pesquisa, né? Eu queria saber, o que você queria saber em linhas gerais nessa enquete que você fez? Quem são esses 200 ou mais, né? Por 200 e pouco, você teve aí 230 e alguma coisa, não me lembro direito, né? 232. E quais os principais resultados dessa enquete? A gente finalizou a coleta com 223, né? Foram 236, se eu não estou enganado, e aí na limpeza dos dados, enfim, erros de preenchimento, algumas questões, a gente eliminou 13 questionários e a gente finalizou com 223 sujeitos. A coleta foi feita toda online, então a gente fez a montagem dos cenários, dos questionários, a gente utilizou uma plataforma que é o Qualtrics para a coleta dos dados, encaminhou o link e aí foi coletando as respostas. A ideia, e aí a gente trabalhou com 2 produtos diferentes, né? Isso foi, eu digo a gente porque o professor Silvio foi fundamental também na construção do trabalho. A gente teve várias discussões durante as nossas orientações até chegar, quais produtos vamos utilizar? E a gente definiu o primeiro carro por ter um valor mais alto e automaticamente envolver um processo de decisão de compra mais lento, né? Produto de altíssimo envolvimento e eu tenho um processo de decisão de compra mais lento, então a gente consegue perceber melhor as influências no consumidor. E a gente queria um produto também que não tivesse um valor monetário tão alto, para que se pudesse fazer uma comparação, mas que também fosse um produto de familiaridade com o respondente, né? Ou seja, não pode ser também um produto que o consumidor, olha, eu comprei uma vez na minha vida e nunca mais. É muito comum, eu saber o preço, eu já pesquisei, eu já comprei, na minha casa tem pelo menos uma ou mais televisões, então a gente acabou, depois de várias buscas e olhando artigos, enfim, acabou chegando na televisão. E aí, durante um bom tempo até, inclusive na banca de qualificação, né, e se debateu, ir para o caminho de um experimento ou trabalhar com uma survey? Como que a gente vai fazer? Então, ele tem até características experimentais, vamos dizer assim, o trabalho, mas a gente optou por uma coleta tipo survey, transformou em questionário, mas a gente tinha 2 cenários, né? Os cenários, eles eram similares ou espelhados, só que com produtos diferentes. Então, partia de um cenário em que a pessoa ia comprar um carro e ela ia pagar o valor de 60 mil reais e ia receber dali 6 meses. E ela ia tendo opções, se eu quiser receber em 4 meses, e a gente trabalhou com percentuais, quanto que eu estou disposto a pagar a mais? E aí ela podia receber em 4 meses, em 3 meses, em 1 mês ou em 15 dias. Ou seja, ela podia trazer por uma data de recebimento muito próxima, né? Ou seja, olhando, né? E até fazendo um parênteses, olhando mais para a questão do referencial teórico, né? Buscando artigos relacionados a isso, né? Alguns autores, eles demonstram que, com relação à distância temporal, fatos concretos, a gente consegue ter uma percepção de distância temporal
temporal mais nítida, vamos dizer assim. Já fatos em que eu estou projetando lá na frente, seja um uso, seja um evento, uma festa, isso na cabeça do consumidor, né, no nosso cérebro, ele vai para áreas do cérebro mais abstratas. Então, até alguns artigos, e aí olhando só para distância temporal sem relacionar com o consumo, né, e aí análise cerebral mesmo, né, ela vai para áreas do cérebro que trabalham mais com cores, mais com a parte artística. Então, a nossa própria percepção e o processo, e aí foge completamente da minha área, né? Mas que isso faz, as sinapses, vamos chamar assim, dentro do cérebro, elas também vão por caminhos diferentes, né? Então, a gente buscou trabalhar com uma distância grande e depois trazer por uma distância em que a pessoa, bom, daqui a 15 dias eu sei, em princípio, o que eu vou estar fazendo, onde eu vou estar, ou seja, uma distância menor. E aí, o carro, o valor era R$60 mil nesses cenários, e a televisão, o valor era R$3 mil, também nessa lógica de vir reduzindo, né? E aí o que a gente estava buscando descobrir, né, de maneira, eu diria assim, mais simplista, né, mais básica, era conseguir entender assim, bom, quanto que as pessoas realmente estão dispostas a pagar? Ou elas estão dispostas a pagar? Em estando dispostas, quanto que ela pagaria a mais? Claro que uma questão que, inclusive, na qualificação, e sempre foi um debate, foi, bom, a gente não está trabalhando num contexto específico, porque eu posso ter contextos bem pontuais. Bom, eu utilizo um consumidor que utiliza um carro, por exemplo, para trabalhar. Sim, ele vai estar disposto, né, a pagar muito mais para ter o carro em 15 dias, né? Ou não tenho mais a televisão, queimou alguma coisa, eu preciso daquele bem para repor para uma situação específica. E aí, isso foi debatido, inclusive, com a banca na qualificação, e a gente entendeu que pode ser um estudo futuro, a gente pode ter um experimento com uma situação bem pontual e bem específica que vai responder a essa situação, porém a gente não conseguiria, né? E aí é uma tendência, mas a gente não consegue abraçar tudo. Vamos escolher, vamos deixar uma situação genérica sem trabalhar um contexto, apesar de no referencial isso ser bastante debatido e explicado, né? O porquê da escolha. Então, a partir do momento que definiu-se, né, os produtos e aí se colocou os cenários, se montou o questionário e aí ele foi, o link com o questionário, os cenários e o questionário, ele foi enviado para grupos de relação, tanto da minha região aqui de Passo Fundo, quanto de São Caetano do Sul. Então, a gente foi distribuindo esse questionário, principalmente via redes sociais, via WhatsApp, via e-mail, né, explicando a pesquisa e solicitando para que fossem respondidos, né. A amostra, de maneira geral, é composta por mulheres jovens com curso superior, mas ela ficou até equilibrada, mas obviamente acaba tendo uma proximidade com grupos de relacionamento que eu tenho, né. Tem alunos, tem outros professores, enfim, a gente foi conseguindo dessa forma até chegar nos 223 respondentes. Ô, João, só abrir aqui. O pessoal da administração tem uma preocupação com N, né? Assim, para que a sua pesquisa tivesse alguma validade científica, ela tem que ter no mínimo X respostas. Sim. O seu X qual era? 223? Era mais 200? Na verdade, a ideia inicial era que a gente conseguisse uma amostra probabilística. Aí até a ideia era ou fazer em Passo Fundo ou fazer em São Caetano do Sul e conseguir mapear a cidade em si e ter uma amostra que ela pudesse ser um resultado que pudesse ser generalizado. Até em função da pandemia, a gente acabou não conseguindo fazer isso, porque a gente precisaria de uma coleta física, uma coleta de questionários porta a porta, né? Enfim, uma outra metodologia de coleta de dados. E aí se preferiu, não, vamos trabalhar com uma coleta online, que é o que está sendo possível no momento, né? A gente consegue fazer. E aí a gente entendeu que, bom, não vamos trabalhar com uma amostra probabilística, vai ser não probabilística, vai ser por conveniência. Então, os resultados, eles não têm a capacidade de generalização, e sim de retratar aquela amostra específica com aquelas características. Então, de uma população infinita, até o N ficaria lá em 350 e poucos casos, 370 e poucos casos, mas a gente explica no referencial, né, que, bom, não vamos trabalhar com uma lógica de amostra probabilística, vai ser não probabilística, vai ser por conveniência e vai retratar especificamente aquela amostra. Então, isso acabou constando também como uma limitação do trabalho, né? Foi sim uma discussão, mas até dadas as circunstâncias, a gente acabou optando por esse caminho. Bom, aí, lá nos seus resultados, eu extraio um deles, né, porque depois você pode jogar a luz onde você quiser, né? Você diz o seguinte, uma variável com relevância para predizer o comportamento da escolha do consumidor é a idade. Nesse caso,
caso, sujeitos com a idade entre 30 e 49 apresentaram maior probabilidade de pagar um valor a mais para antecipar o acesso aos produtos do estudo. Aí eu pergunto para você, será que é porque nessa idade as pessoas estão no topo da profissão, se preocupam mais com status? Ou assim, poderia ter sido qualquer idade, só dentro da tua amostra acabou juntando nesse recorte? As variáveis que apresentaram capacidade preditiva, que aí foi uma busca que a gente entendeu que era importante fazer, né? Tanto que a gente utilizou uma regressão logística binária para conseguir separar em grupos e ter essa capacidade de reunir os grupos e olhar a capacidade de predição de um comportamento, foi a escolaridade, a renda e a idade. E aí essa faixa de idade específica foi a que apresentou a maior capacidade ou a maior predisposição em pagar um valor a mais. Na busca por explicar, né, ou na análise, busca assim, bom, exatamente nessa hora, tá, mas por quê? Né? Eu acho que vem muito ao encontro exatamente disso. Tem uma questão de eu estar normalmente nessa idade já numa situação financeira, bom, em que eu já tenho um tempo de mercado de trabalho, normalmente eu já, e aí com relação à amostra, né, a maior parte da amostra ela tem um curso superior, então, normalmente, bom, eu já estou, se não maduro, um pouco estabilizado numa determinada profissão, né? Então, acaba sendo uma lógica. Olhando por um foco gerencial, bom, como empresa, né? Bom, aonde que eu posso apresentar, por exemplo, uma sugestão de antecipação do produto? Bom, não adianta ser para o João com 21 anos fazendo faculdade. Uhum. Tem que ser para o cara que já está com 30, 49 anos que, meu João vai dizer, não, eu não tenho essa capacidade de pagamento, eu prefiro esperar 3 meses, 4 meses, para mim tá tranquilo, não tem problema nenhum. Ah, não, já o João lá com 30 e poucos, opa, por que não? Se eu enxergo o valor nessa antecipação, pode ser que eu concorde em pagar 5, 10, né? A gente trabalhou com 1, 2, 5, 10, 30, mais de 30% do valor em pagar a mais. Agora, assim, trazendo luz assim para o teu trabalho, o que você acha de relevante que você achou assim? Puxa, nem imaginava que ia achar isso, ou assim, olha, foi tão óbvio que isso ia aparecer. O que te surpreendeu no seu próprio trabalho? Um ponto que ficou aqui muito nítido e que a gente esperava, e os trabalhos, de certa forma, indicavam, bom, quanto mais perto, maior vai ser a probabilidade de pagar. Ok, né? Mas quanto? Aí, até no trabalho, um dos resultados que a gente buscou focar mais foi justamente de todo o cenário, partindo de 4 meses, 3, 1 mês e 15 dias, como que isso se comportava. Então, assim, com relação ao carro, mais de 30% das pessoas, elas concordam em pagar a mais, independente do cenário, ou seja, reduzir para 4 meses, já mais de 30% concordam em pagar. Isso vai diminuindo até chegar em 49%. Então, lá em 15 dias, 49% dos respondentes concordam em pagar um valor a mais para antecipar. Claro que o que acabou variando, obviamente, foi o quanto, né? Estava concordando em pagar a mais. Já no caso da televisão, a gente teve um resultado parecido também, tem o gráfico, ele vai cruzando, né, conforme o tempo, mas ele parte de um pouco menos de 30%, mas aí quando a gente olha lá para o cenário mais próximo de 15 dias, ele ultrapassa, então mais de 54% das pessoas concordavam em pagar um valor a mais para receber a televisão em 15 dias. Então, assim, era um resultado esperado, porque a literatura nos demonstrava que isso provavelmente aconteceria, porém a gente não e é isso, a gente não tinha também uma mensuração exata. Mas quanto das pessoas? Que aí também, olhando com o viés gerencial, né, a empresa vai olhar assim, tá, mas vale a pena eu investir um esforço de comunicação, né, olhando para a minha precificação, e aí eu vou ter que olhar para o meu financeiro, quanto vale a pena, por exemplo, eu cobrar a mais, ou, né, uma lógica para tentar impactar esse consumidor. Mas se mais de 30% concordam em pagar mais, qual o tamanho do meu mercado-alvo? De repente 30% é bastante gente e isso pode dar um resultado em faturamento, lucratividade, enfim, para a empresa bem interessante, né? Uhum. Então, esse foi, eu diria assim, o resultado macro dos dois cenários, né? Entender assim, bom, quantos por cento realmente concordam em pagar a mais? E aí depois, quando a gente vai entrando pro resultado mais fino em cada um dos cenários, aí que a gente chega nas características dos consumidores, né, nos dados demográficos que têm uma capacidade maior de predição, e aí a gente foi criando em cada um dos cenários alguns perfis de consumidores, reunindo principalmente idade, escolaridade e renda, que foram as variáveis que na maior parte dos cenários foram estatisticamente significativas
então elas realmente têm um impacto no comportamento. Outras, a gente, por mais que se imagine que também influenciem, a gente não conseguiu comprovar, mas essas sim, elas tiveram na maior parte dos cenários, e a gente foi conseguindo, ou buscando trazer em cada um dos cenários, bom, quais variáveis realmente são interessantes para se prestar atenção e quanto que isso vai impactar no comportamento desse consumidor. Seguindo a lógica do produtor, eu acho que faz muito sentido. Agora, eu sempre me coloco como consumidor, né? Eu vejo, por exemplo, um caso, você falou de bem durável, óbvio, mas vou falar de panetone, por exemplo. O panetone X que eu adoro comer, da marca tal, que eu não vou fazer propaganda aqui, ele custa, sei lá, R$23 entre outubro e dezembro. Quando eu vou lá em janeiro, eu compro o mesmo por R$10. Aí eu falo assim, puxa vida, que ganância, né? Se o cara com 10 está tendo lucro, por que ele vendeu por 23, que é mais que 100%? Aí você fala, não vou consumir mais, você fica meio revoltado. Eu não sei se pega isso também. É claro que um carro pode sair de linha, mas enfim, não sei, né? Não, mas assim, ó, é um comportamento buscando entender a relevância, né, a justificativa do estudo, ok? A gente buscou academicamente juntar ali essas variáveis, e quando a gente olha para o gerencial mesmo, justamente para o produtor, para a empresa, né, é nessa lógica, conseguir dar para ele subsídios para não tomar decisão assim, essa semana o que eu vou fazer, e sim olhar no longo prazo como que eu consigo trabalhar. Um cuidado a se ter, e até foge um pouco do assunto em si, mas é algo que é fundamental para as empresas, é justamente isso. O quanto eu mexer no meu preço, eu trabalhar com o meu preço aumentando ou diminuindo, impacta, inclusive, na minha imagem com relação ao consumidor. Né? Total. O Arquimedes, ele veio aqui no dia 20 de dezembro e pagou 25 panetone, né? Porque ele queria, no Natal, ter lá o panetone e tudo isso. Aí, passou o Natal, no dia 27, já está metade do preço. Bom, que imagem o Arquimedes passa a ter da minha empresa, né? Isso acontece tanto com relação, por exemplo, a bens de consumo imediato, perecíveis, como é o caso do panetone, como também, e aí, falando um pouco até da área que eu atuo profissionalmente, além da academia, né, no mercado imobiliário, com lançamentos imobiliários. Bom, a construtora lança o empreendimento imobiliário a preço X. Mas e aí ela passou uma semana, um mês, ela vai aumentando esse preço. Mas e se o produto encalha e ela vende a menos? Ou ela chega lá no final, ela tem algumas unidades, ela resolve liquidar aquelas unidades. E assim, poxa, mas eu que fui parceiro, digamos assim, né, como consumidor, eu fui lá, paguei lá no início. Acreditei que o projeto ia sair. Ia sair, né? Esperei 3 anos, né? Aí agora ela tá vendendo o produto dela mais barato do que a minha unidade, que a princípio teria valorizado 10, 15, 20%, né? Então, como que eu me relaciono? Qual que é a lógica de imagem e até de reputação, se a gente avançar um pouco mais, né? Então, assim, o preço, ele acaba tendo essa capacidade. A gente faz uma relação como consumidor muito, muito automática de preço-qualidade. E que, eu diria assim, na maior parte das vezes, é verdadeira. Ou se é um aventureiro no mercado que está, de alguma forma, jogando para cima ou para baixo, bom, logo ali na frente isso vai aparecer. Então, a nossa relação com o preço, ela é muito, muito próxima, né? Por mais que, muitas vezes, a população não entenda índices, taxas e tudo mais, quando a gente olha assim, mas quanto que custa na prateleira do mercado? Isso para nós é muito nítido, né? E, por consequência, acaba fazendo com que o próprio posicionamento da empresa, ele possa estar muito vinculado ao preço. E aí, essa situação que você comentou, a empresa precisa ter um cuidado, né? Bom, como que eu trabalho o meu preço? E aí, uma das ideias, até das implicações gerenciais depois do trabalho, é justamente conseguir trazer, no caso aqui, para a indústria, né, para o produtor, subsídios e informações para ela conseguir entender, bom, para qual consumidor eu consigo comunicar ou trazer uma informação de pagar a mais ou de dar um desconto, ou seja, de trabalhar o meu preço, e para ele ou com ele eu vou ter um impacto positivo nessa relação. Ou seja, eu não vou gerar algum tipo de prejuízo, ou na lógica do que eu expliquei antes, né? O João com 21 anos, bom, para ele ela poderia até fazer para ele, e ele não ia ficar chateado em saber, porque ele ia entender que não é um contexto que se aplica a mim. Não, mas para o João lá com 30 e poucos, aí sim, aí ela tem que ter um cuidado, bom, mas se eu posso ter um impacto positivo em ele pagar a mais por um produto, eu também tenho que entender que se eu fizer algo errado com relação ao preço, ou alguma decisão de precificação que for errada, ele também pode ficar
chateado com a empresa. Vou entender que, mas por que para antecipar, para mim, me cobrou 10% a mais. E aí agora vocês estão com uma promoção, sei lá, sem juros, alguma coisa assim, ou seja, eu me senti lesado de alguma forma, né? É melhor fidelizar do que perder, né? Exato. Tem alguma pergunta que eu não fiz no seu trabalho, que você achava interessante? Falaram legal isso, você não perguntou? Olha, um aspecto que eu também não falei, dos cenários, a gente trabalhou com 4 meses, 3 meses, 1 mês e 15 dias. O que teve a maior diferença, né, foi linear, né, um descendo e o outro subindo, né, o disposição a não pagar e a pagar, o que teve maior diferença nos dois foi de 3 meses para 1 mês. Ou seja, a distância temporal em que teve um impacto maior foi eu pagar mais para receber em 3 meses, para eu pagar mais para receber em 1 mês. Que também dá uma outra informação que, bom, se eu como empresa tiver que escolher, eu tenho já uma distância temporal em que, não adianta eu querer diminuir de 4 para 3, por exemplo. Não, mas de 3 para 1, eu tenho bastante gente que concordaria em pagar a mais. Então, se eu tenho um prazo de entrega de 13 e eu vou trabalhar antecipando para 1 mês, talvez ali vale a pena eu ter uma estratégia como empresa para acelerar a minha produção, enfim, para conseguir entregar nesse 1 mês, porque eu tenho uma distância maior, um número maior de consumidores dispostos, sim, a deixar de esperar 3 meses e passar a esperar 1 mês só. Então, essa foi, que aí também a gente imaginava que, a gente vai ter uma diminuição, mas a gente não sabia quanto, nem o que impactar em cada uma das distâncias temporais, né, como a gente chamou. E aí, de 3 meses para 1 mês foi o que apresentou a maior diferença, né, de pessoas migrando de um para outro. Muito legal ver o teu discurso como publicitário e administrador, como você consegue fazer um match. É bem difícil, né? Porque normalmente o publicitário é o cara que pensa na ideia, no criar, e aí dane-se, né, outras coisas. Agora, você é muito pé no chão. Parabéns pela sua clareza. A dificuldade é justamente o pé no chão, né? Porque o publicitário é o cara que viaja, tá aí. Quanto custa? Aí já não é comigo, tem que falar para atendimento, né? Mas isso aí. Aí é o atendimento que tem que ir lá no cliente para dar a notícia, né? Ô, João, para encerrar, porque você tem que trabalhar e a vida continua, vamos pagar os boletos com curto prazo ou com longo prazo, eu queria que você falasse um pouco da tua experiência no doutorado, porque eu sei que não foi ideal, né? O ideal seria você não precisar trabalhar, só estudar, viver pertinho, mas você estava longe, às vezes os professores da USC iam até Passo Fundo, às vezes Passo Fundo vinha até São Caetano, aí no meio de tudo apareceu uma pandemia e a vida continuava, e você, apesar de tudo, tá feliz aí, tá com o título de doutor, né? Que é muito, eu acho que na vida da gente é muito significativo, né? Sim. Não estou dizendo que a gente passa a ser melhor que os outros, eu sei que assim, a gente continua sendo gente, como todo mundo, mas assim, isso dá um certo brio, assim, puxa, que legal, eu conquistei algo, né? Apesar de tudo, como é que foi essa experiência desse doutorado? Foi algo que foi muito sofrido, ou foi prazeroso, ou NDA? Eu acho que foi um misto, né? E brincando um pouquinho com a temática do estudo, né? Conforme a distância temporal do final dos prazos se aproximando, isso também influenciava bastante. Sim, total. Mas eu acho que assim, a experiência foi muito boa, ponto 1, muito boa. Como você falou, o título de doutor não nos torna melhores do que ninguém, mas sim é uma conquista. Bom, ok? Fui, batalhei, conquistei com percalços, né? E aí os contextos, enfim, de cada um, né? Vai ser diferente, mas eu acho que é inegável que todos vão ter dificuldades, noites em claro, a pesquisa lá num ponto empaca e não sair de lugar nenhum, né? E aí, de novo, tem o papel do orientador, e eu agradeço muito o professor Silvio, né? De, olha, vamos por esse caminho aqui, abandona essa ideia, vamos por aqui, vamos fazer andar assim, assado, de orientar para que o trabalho funcionasse, né? Com relação eu diria assim, o aprendizado de maneira geral, eu acho que é extremamente rico, além de no final, teve a produção científica, teve o produto final que foi a tese, artigos que decorreram da tese, mas tem todo um aprendizado, um conhecimento que ele vai sendo acumulado ao longo do tempo, que eu acho que isso é algo que vale muito, né? Com relação à instituição especificamente, a gente teve aulas aqui em São Caetano também, online, muita coisa, a instituição ela tem parcerias com instituições de outros lugares, então, por exemplo, no grupo de estudos do professor Silvio, eventualmente a gente tinha o pessoal do Pará, de Brasília, então de várias cidades do Brasil inteiro, aí às vezes entrava eu aqui cheio de casaco, tinha alguém lá no norte, um calor, né? Então, a gente também tinha trocas de informações e de culturas, não só relacionado à pesquisa, metodologia, o que cada um estava pesquisando, mas sim de crescimento pessoal de todos, né? Então, eu acho que
o doutorado, antes de mais nada, ele é uma forma, obviamente tem a questão de titulação, né? E para quem está na academia eu diria assim, uma estrada, né? Um degrau a mais que se conquista, né? Que é muito importante dentro da carreira acadêmica, mas existe um crescimento pessoal de todo o processo, de amadurecimento, de transpor barreiras, de ver que algumas coisas que eu achava que acho que por aqui eu não vou conseguir e se consegue, né? E eu diria assim, chegar ao final e finalizar. Então, eu acho que o doutorado, sim, ele é sofrido, ele dá trabalho, mas ao mesmo tempo ele tem muitos aspectos positivos que valem a pena ao longo do caminho, né? Então, quando a gente chega, principalmente quando a gente aproxima do final, né, e a gente depois olha para trás, a gente vê assim, pô, algumas coisas de sofrimento nem foram tão assim, né, valeu muito mais a pena, ou seja, tem muito mais aspectos positivos nessa construção, e aí eu acho que a instituição contribuiu muito para isso, né, período de estágio, que daí eu fui em São Caetano, fiquei um período em São Caetano, né, até tendo uma relação mais próxima com os professores do programa, né, e tudo mais, enfim, tudo isso eu acho que enriqueceu muito na construção desse processo. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.